começar, mãe? Bom. Shalom, meus irmãos, que seja a graça, a paz, a bondade do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, sua casa. Nós pedimos que agora você aquiete seu coração, entre em sintonia com o Senhor nesse instante, declarando que todos os teus sentidos espirituais começam a entrar em conexão com o Senhor, assim como esse meio de comunicação, a internet está em comunicação com você, que o teu espírito entre em comunicação agora com o Senhor. Aquiete-se, coloque as crianças sossegadinhas aí do seu lado, reúna a sua família, chame todos, desligue a TV e comece a atrair a presença de Deus para a sua casa. Amém? Nós esperamos que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração. Nós temos falado, nós como pastores, apóstolos, profetas, temos vivido um tempo muito diferente de nos alargar para aprendermos a nos comunicar com a igreja do Senhor dessa maneira. Pode não ser o melhor, mas eu creio profundamente que Deus, Ele deu e tem dado inteligência aos homens para criar a tecnologia dessa maneira, para que o Evangelho do Senhor seja conhecido na terra. Nada mais do que para isso. Então, glória a Deus, não é que nós podemos nos comunicar dessa maneira e a palavra de Deus chegar ao teu coração aí na tua casa. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, mais uma vez eu te digo, aquiete-se. Aquiete-se para que o Senhor ministre o teu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos porque, apesar de todas as circunstâncias que nós temos vivido, bom é estar diante do Senhor. Nós temos aprendido que, como sempre ensinamos, e esse é um tempo que, mais do que nunca, nós temos vivido na prática, que igreja não são as quatro paredes, igreja somos nós reunidos dentro da nossa casa, Senhor, clamando pela tua presença. E eu quero orar para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para cada família que está reunida nessa cidade, as famílias do MAC e todos aqueles outros, Senhor Deus, amados irmãos, familiares, amigos, que nesse instante estão nos ouvindo, Senhor. Nós pedimos que assim como a nossa voz ou a nossa imagem chega na casa de cada um, nós pedimos que a presença do Senhor seja real e verdadeira na casa de cada um desses irmãos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar profundamente ao coração deles. Nos usa nossas vidas, abre os olhos do nosso entendimento. Nós declaramos, Senhor Deus, esse tempo que nós vamos passar aqui diante do Senhor. Um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo de revelação da palavra do Senhor. Um tempo, Deus, que cada família, que cada vida agora que para, ela sinta a presença do Senhor e tenha uma experiência, Senhor, com a visitação do Senhor e com o teu amor nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vinha para cá e vinha conversando com uma irmã e ela vinha dizendo que no trabalho dela, uma reunião que presencialmente ela leva 1 hora para fazer essa reunião com várias pessoas, hoje essa reunião por ela está sendo feita por vídeo, cada um na sua casa, no seu ambiente. A reunião que levava 1 hora levou 3. E ela comentava que por causa da falta de atenção das pessoas, né? Levanta, pega filho, sai, vai comer alguma coisa, brinca com o cachorro, levanta, se distrai. Então, algo que levaria 1 hora levou 3. Então, por isso que eu falo, essa maneira de ministrarmos com vocês online, ela é a bênção. Mas se você não se posicionar realmente para estar concentrado, se desligar das coisas ao redor, você pode
pode perder esse tempo precioso da palavra do Senhor. Então, cultue ao Senhor verdadeiramente agora, nesse instante, se desligue de tudo, né? Faça da sua casa agora um ambiente onde você atraia a presença de Deus para a sua vida. Nós queremos declarar que, como igreja, nós estamos com saudades de cada um, saudade de nos reunirmos, de nos abraçarmos, e nós esperamos que toda essa situação, Deus, Ele é um Deus que nos ensina e nos amadurece em meio ao caos, às dificuldades. Se nós buscarmos do Senhor sabedoria e entendimento, nós vamos sair disso tudo mais amadurecidos, com mais experiências, tendo uma experiência de todo esse tempo que nós temos vivido, né? Então aproveite esse tempo para amadurecer, para crescer, para se alegrar, para descansar. E eu quero ler um salmo com você que ele é tão conhecido, mas como esses dias eu tenho pensado, né? Coisas que nós ensinamos há tantos anos. Esse tempo nós temos verdadeiramente tendo que aprender a viver na prática. Como eu disse, né? Sempre pregamos tanto, igreja não são as paredes, não são aqui, igreja somos nós, e nós temos vivido isso, né? Então eu quero ler com você o Salmo 91, espero que a sua página aí não esteja amarela, tem gente que deixa a Bíblia aberta, né? Dentro de casa no Salmo 91, Vamos ler e declarar sobre nossas vidas e nossas famílias, em nome de Jesus. Nós que habitamos no abrigo do Altíssimo, descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Querido, vai declarando na primeira pessoa, eu e minha casa, eu e minha família, coloque seu nome e vai orando a palavra do Senhor. Como? Nesse sentido, eu, Silvana, eu, André, eu e a minha família, nós habitamos no abrigo do Altíssimo. Nós declaramos que Jacareí habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Declaramos que o Brasil habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Toda sombra de mentira, sombra de engano, de impiedade, de maldade, de confusão, nós não aceitamos sobre a nação brasileira. Nós declaramos que a nação brasileira está debaixo da sombra daquele que criou os céus e a terra. E nós dizemos ao Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem nós confiamos. Receba dessa segurança, que você e a sua família agora entre nesse lugar de descanso, de refúgio e de fortaleza no Senhor. Querido, nesse lugar, inimigo nenhum, praga, peste, enfermidade, o medo, a ansiedade, o pavor não pode te tocar, porque esse é um lugar de esconderijo no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Glória a Deus por isso. Ele nos cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas nós encontramos refúgio. Refúgio, você está refugiado no Senhor, protegido no amor do Senhor, debaixo das asas do Senhor. E isso é maravilhoso, querido. E a fidelidade dele será o nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta meio-dia. Olha que promessa maravilhosa para nós que estamos vivendo nesses dias. Como eu falei, tenho certeza que como eu, você já leu várias vezes esse salmo e ele nunca foi tão verdade para nós como nesse tempo que nós estamos vivendo. Nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma flecha te atingirá em nome de Jesus.
sobre a sua vida e sobre a sua família. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas em nada nós seremos atingidos. Nada, em nada, não é em algumas coisas, em nada a palavra diz que nem você e nem a sua família serão atingidos. Sabe, a única coisa que nos atinge nesse tempo, meus irmãos, o amor de Deus, a proteção do Senhor, perdão, é isso que nos atinge em nome de Jesus. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Se fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio. Você está fazendo do Senhor o seu abrigo? Em nome de Jesus, se não está, que a partir de hoje você faça do Senhor, Deus, o seu abrigo, em nome de Jesus. Nenhum mal nos atingirá, desgraça alguma chegará à nossa tenda, desgraça alguma, eu profetizo sobre a sua vida, chegará à sua casa. Querido, não é só a desgraça ou o medo ou o pavor que nesses dias tem acontecido da enfermidade em si, desse vírus, mas é o medo do desemprego, é o medo de como que nós vamos pagar a nossa conta, daqueles que estão em casa sem ganhar. Eu tenho ouvido pessoas que não têm conseguido dormir. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida que nada vai te atingir. A paz do Senhor, que excede a qualquer entendimento, esteja sobre você, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, que se Ele cuida das aves do céu, que se Ele cuida da beleza das plantas, das flores, Ele não vai cuidar de mim, de você? Vai, querido, vai. Então esse é um tempo que eu volto a dizer, que essas palavras do Senhor nunca fizeram tanta verdade como tem sido nesse tempo, em nome de Jesus. Porque aos seus anjos Ele dá ordem a nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as suas mãos eles nos segurarão, para que não tropecemos em pedra alguma. Nós pisamos o leão e a cobra, pisamos o leão forte e a serpente, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos resgata e o Senhor nos protege, pois o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Nós clamamos a Ele e Ele nos dá resposta, e na adversidade Ele está conosco, Ele nos livra e nos cobre de honra. Não é qualquer cobertura que Deus nos dá, mas uma cobertura de honra. E quando clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Por isso, clame ao Senhor pela sua família, clame ao Senhor por esta cidade, clame ao Senhor pelos governantes de Jacareí, para que eles tenham sabedoria em administrar toda essa situação, em tomar as melhores decisões, não decisões por interesses políticos, mas decisão tomada por amor ao povo, que o coração dos governantes dessa cidade, desse estado, dessa nação, sejam movidas por amor ao povo. Nós queremos declarar que os governantes da nação brasileira sejam incomodados pelo Espírito Santo do Senhor para tomarem decisões, ainda que eles não reconheçam, mas movidas pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Vida longa o Senhor nos dá e nos mostra a sua salvação. Queridos, só esse capítulo aqui, esse capítulo desse salmo seria suficiente para fortalecer a nossa fé, para nos fortalecer nesses dias que nós temos vivido tão diferente, né? Principalmente nós brasileiros, nós não somos acostumados, não vivemos catástrofes, nunca vivemos guerras, situações nessa proporção, né? E isso é maravilhoso, mas nesse tempo o Senhor nos acrescenta tudo que é necessário para todo esse tempo que infelizmente nós temos vivido, mas o Senhor é soberano. Ele não perdeu o controle das coisas, como muitos acham que perderam, né? O Senhor, Ele sabe exatamente o que nós temos vivido.
o que nós temos vivido, a Bíblia já nos fala, já sempre nos ensinou, os líderes do Senhor, que viveríamos esses dias. Então não devemos estar espantados. O que nós precisamos é pedir graça do Senhor nessa circunstância, para que saibamos passar por isso, porque eu tenho certeza que eu e você vamos passar bem por essa situação, porque é um Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da sua família. Vamos viver muitos milagres, muitos testemunhos, curas, proteção. Eu profetizo que nenhum desta casa do mar que vai ficar doente. Nós proibimos a enfermidade nesse lugar, nós proibimos a morte, nós declaramos. Agora, antes de passar para o pastor Andrezinho, só comentar. Não existe coincidência no Senhor, não é à toa que nós estamos vivendo o que temos vivido exatamente nos dias que antecedem a Páscoa. Seria coincidência isso de jeito nenhum. É uma oportunidade, é um tempo que o Senhor está nos permitindo viver, para vivermos milagres, em nome de Jesus. Amém? Eu e você estamos vivendo o poder do sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, dentro das nossas famílias, e provisão do Senhor não vai faltar para nós, nem coisa pequena, nem coisa grande, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, nesse momento, os alvos que estão na nossa pauta. Se você não está orando, se você não tem jejuado esse tempo, quero te incentivar a jejuar. Nesse período, até o dia 11 de abril, cumpriremos os 21 dias de jejum, de oração, de clamor. Volto a dizer, tire o fermento da sua alimentação. É interessante como Deus nos orientou realmente a tirar o fermento. Fazemos isso todo ano, não é? Então o fermento ele fala do pecado, fala do orgulho, fala daquilo que é religioso. E temos visto dias que o que mais tem acontecido são tantas notícias para nos fermentar, para nos encher. E realmente, tire o fermento da sua alimentação se você pode. E todos os dias tomando o suco de uva, declarando o poder da vida, o poder da ressurreição. Porque Páscoa é vida, Páscoa é o poder da ressurreição. Páscoa é a manifestação daquele que nem a morte o pôde deter. E nós estamos vivendo esse tempo. Eu creio profundamente que até a Páscoa vamos viver grandes coisas. E a partir da Páscoa, eu quero profetizar, nós vamos ver um mover sobrenatural do Senhor nesses dias. Porque na Páscoa, o nosso Senhor ressuscitou. A morte em Jesus morreu e nós celebramos a Páscoa, declarando o poder de Jesus sobre a nossa vida e sobre as nações da terra, em nome de Jesus. Amém? Então, antes de passar para o pastor Andrezinho, vamos orar alguns motivos que nós temos da nossa pauta, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós declaramos que, como diz a Tua palavra em Êxodo 12, 23, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Senhor, nesse tempo que antecede a Páscoa, nós declaramos que o sangue de Jesus nos cobre. Senhor, cobre os umbrais das nossas casas, as nossas famílias, membro por membro da nossa parentela. Senhor Deus, declaramos proteção do Senhor sobre toda esta cidade. Declaramos o sangue de Jesus sobre as entradas de Jacareí. Nós declaramos agora o sangue de Jesus, o poder de vida sobre os hospitais de Jacareí, sobre aqueles que estão internados. Senhor Deus, sejam, Deus, contaminados ou com qualquer outro tipo de doença, ou aqueles que estão aguardando resultados. Pai, nós declaramos vida, poder de cura, manifestação daquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades.
Deus, nós oramos por aqueles que estiverem nos vendo agora, se estão enfermos, Deus, sejam curados agora em nome de Jesus. Seja, Senhor Deus, desse vírus ou qualquer outra enfermidade, haja cura agora. Senhor, tira toda dor, tira todo mal-estar, toda dor de cabeça. Senhor Deus, toda alteração, Senhor Deus, que essa pessoa agora estiver no corpo dela, nós declaramos cura, nós declaramos o poder da vida do Senhor sobre cada um que nos ouve. Nós oramos também, Senhor, pela paz do Senhor sobre essas famílias, nos seus relacionamentos. Deus, tenho ouvido falar de famílias que têm enfrentado problemas nos seus relacionamentos. Senhor, haja paz dentro dessas casas agora. Deus, repreenda agora em nome de Jesus todo espírito de preocupação, de ansiedade, de angústia, seja o medo por causa da enfermidade ou a preocupação por causa das questões financeiras. Senhor, eu quero declarar, como diz a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor os tirou para fora com prata e ouro, e entre as tribos não houve um só fraco. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor permitiu que o povo saísse do Egito enriquecido, restituído, Senhor Deus, de todos aqueles anos de escravidão. Pai, em nome de Jesus, ainda que enfrentemos uma escassez, ainda que enfrentemos dias difíceis, após toda essa circunstância, como muitos especialistas dizem, Pai, nós declaramos ainda assim a tua soberania, o teu cuidado, não nos faltará nada. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós também oramos, cobrimos, Senhor Deus, todos os nossos amados, sejam amigos, parentes, irmãos em Jesus, que estão trabalhando nos hospitais, cobre a cada um deles. Cobre, Senhor Deus, essas vidas, Senhor Deus, com força, com vigor, com proteção sobrenatural do Senhor, Pai. Como nós estávamos falando, Senhor, dê sabedoria a esses governantes, Pai. Seja o prefeito da nossa cidade, os seus secretários, Senhor, ao governo desse estado, a essa nação, aos governantes das nações, Deus, haja sabedoria sobre a vida deles, para administrar toda essa situação. E acima de tudo, Deus, o que nós oramos, para que o Senhor use, Senhor Deus, todo esse ambiente, para um avivamento sobre a face da terra. Senhor, que as pessoas ouçam a sua voz. Senhor, que no meio do medo, no meio da preocupação, da angústia, da enfermidade, essas vidas, Deus, recebam teu amor, Pai. Nós cremos que o Senhor permite coisas, Deus, para o mover do Senhor vir sobre a face da terra. Há palavras proféticas sobre a nação brasileira, Senhor, e sobre as nações, de uma grande colheita, de um grande avivamento, Senhor Deus. E eu declaro que é isso que vai acontecer. Levanta os teus líderes como de uma maneira nunca antes. Levanta os teus intercessores, os teus profetas, os missionários, os evangelistas, e a começar, Senhor, por cada um de nós, com aqueles que estão mais próximos de nós, para sermos um agente de esperança, Senhor, para os nossos vizinhos, para a nossa parentela, para os nossos amigos de trabalho e até mesmo para os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Não se esqueça, você é voz do Senhor em meio a todo esse caos, ou esse aparente caos, que parece que tudo está desalinhado, mas para o Senhor Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Ouvir uma palavra do céu através desse homem de Deus. Amém. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de 1 Samuel 17. Diz assim:
filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho de Elá e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou um lado de outra montanha. E havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze, e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze, com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos, e nós servireis. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro, e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Vamos rapidinho para o 32 agora, versículo 32. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá a pelejar contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, e feria e o matava. Teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Amém? Até aqui por enquanto. Sabe, irmãos, hoje eu relutei um pouquinho de pregar essa palavra, porque não faz muito tempo que eu trouxe uma palavra já acerca dessa passagem bíblica. E a gente que prepara, a gente que busca do Senhor, a gente sempre busca algo novo, a gente sempre busca ouvir algo novo da parte do Senhor. E hoje pela manhã, ainda no meu trabalho, eu vi uma ação, eu compartilhei isso com os irmãos aqui, de uma ação humanitária na empresa do meu trabalho, referente à manutenção dos ventiladores utilizados nesse momento nos hospitais. E aquilo me tocou, e eu fiquei observando algumas pessoas falando à frente de um pequeno número de pessoas, trazendo as instruções e trazendo a importância daquilo. E por um momento, na minha cabeça, se passou a seguinte situação:
de que os homens têm se movido, conhecendo ou não conhecendo a Deus, os homens têm se movido em prol, têm se esforçado a respeito de tudo isso que tem ocorrido, né? Se preocupando com vidas, com hospitais, com mantimentos, com uma série de coisas. Tem várias pessoas designadas a isso. E por um momento passou dentro do meu coração, e nós, os filhos de Deus, nós que somos portadores da verdade, nós que somos portadores de tantas lições através desse livro, de tantos feitos do nosso Deus através desse livro, na vida dos nossos irmãos do passado, de tantos feitos gloriosos, de tantas manifestações do poder de Deus que calaram o mundo, calaram exércitos, calaram reis, diante da manifestação de Deus através dos seus filhos. E quando eu ouvi essas coisas no meu trabalho, naquele momento ali, eu e Deus, eu perguntei, Senhor, o que mais nós poderíamos fazer? E às vezes a gente cai na besteira de perguntar determinadas coisas para Deus. E Deus não hesita em responder. E Deus perguntou, enquanto Deus me respondeu, né, naquele momento dentro de mim, enquanto você tiver joelho e boca, você não deve parar de orar, de guerrear e de decretar. Amém. E aquilo entrou em mim como se fosse uma espada, sabe? Minha mão já começou a tremer ali mesmo, a minha boca, e eu levei a mão na boca e fiquei segurando, pedindo a Deus que acabasse logo aquele momento ali na empresa, para que eu pudesse sair e ter o meu momento com Deus. E quando eu cheguei em casa, eu abri a palavra de Deus e comecei a ler, e o Senhor me levava constantemente a essa passagem bíblica. E quando a gente para analisar um pouquinho mais essa passagem, eu sei que já foi tema de filmes, de desenhos, talvez esteja entre as palavras mais pregadas, né? Porque é muito conhecida realmente e é uma história extremamente bênção, né? De uma vitória estrondosa do Senhor através de um dos seus servos. Mas ao olhar para essa passagem, a gente tira lições e aprendizados profundos. E Deus falou comigo algumas coisas e eu quero compartilhar com você nesse momento. Quando, após ler esse texto, a gente voltar nele um pouquinho e ler ele completo, a gente vê um exército que estava sofrendo uma afronta monstruosa de um problema real, que era um gigante diante deles. E para mim está muito claro que o exército e o seu rei, né, o exército de Israel e Saul já havia desistido daquilo. Se a gente ler um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que por 40 dias aquele gigante se levantou e afrontou o povo de Deus, afrontou o exército do Deus vivo, afrontou aquele rei. E aquele rei, por 40 dias afrontado, aquele medo, aquele temor, aquele receio, e vai saber o que tanto mais adentraram o coração de cada um daqueles homens. E é interessante porque se a gente olha para o número 40, 40 fala de gerações. Aquela marca de medo e de temor de inimigos era para ser instaurada em toda a próxima geração de Israel, que certamente se tornaria escravos dos filisteus. Muitos naquele dia morreriam e o restante se tornariam escravos. E é interessante porque nesses dias nós também temos ouvido de que esse gigante, através desse vírus que se levantou sobre a terra, tem na boca de muitas pessoas, nós temos ouvido de que a terra, de que o planeta, de que as nações não serão mais as mesmas. Muitos impactos abalarão estruturas durante muitos anos e tocarão a vida de muitas pessoas. É isso que eu tenho ouvido. É isso que muitas pessoas têm ouvido nesses dias. E mais do que isso, quando a gente olha para todo o contexto, como eu disse, os homens se movendo, nas Escrituras, um homem, um jovem, muito jovem,
principalmente para esse feito. Ele olhou para toda essa circunstância de uma forma diferente. Diferente de todos os seus irmãos, de todos aqueles guerreiros, homens preparados para a guerra. Ele olhou com outros olhos. E lá no 32 aqui que a gente acabou de ler, aquele menino que já tinha no seu coração de enfrentar aquele guerreiro, ainda vai acalmar o coração do rei que estava aflito e amedrontado. E o interessante é que o rei fala para ele que ele não pode. E é interessante porque muitos cristãos, muitos filhos de Deus, como eu e você, temos ouvido nesses dias que nada pode ser feito. Que o caos vai ser instaurado, que muita gente vai morrer, que tudo que todo mundo tem ouvido, que eu acho que eu não preciso ficar repetindo. Porém, um filho de Deus, com os olhos diferentes, com os olhos do Senhor, se levantou diante de todo aquele problema, de toda aquela situação e tranquilizou o coração daquele rei. Nesses dias são dias para eu e você tranquilizar corações aflitos. Amém. Que não sejamos, nem eu nem você, aqueles que ficam disseminando vídeos, informações de caos, de medo. Não, esse é o tempo de eu e você utilizarmos as mídias, utilizarmos a internet para proferir, para lançar a palavra do Senhor, palavras de vida, como essa que a gente acabou de ouvir acerca do Salmo 91. Está na minha mão, na sua mão, termos os olhos diferentes diante dessa guerra. Não pense, você, que isso é algo único e exclusivamente natural. Há um contexto espiritual, há uma entidade que tem um interesse gigantesco por trás de tudo isso. Mas cabe a mim e a você se levantar como filhos do Senhor para cortar a cabeça desse gigante. Davi, ele ainda... Tá bom, perdão, vou falar mais alto, tá? Davi, quando ouve isso de Saul, dizendo que ele não poderia lutar contra aquele gigante, Davi explica para Saul o porquê, argumenta com Saul o porquê que ele poderia sim enfrentar aquele gigante. E ele fala acerca do urso, acerca do leão. Em algumas versões fala que ele segura a barba do leão para matar o leão depois de tirar a ovelha da boca do leão. E o interessante é que tudo isso acontecia onde, meus irmãos? Lá atrás das malhadas, no lugar onde homem nenhum estava vendo, no lugar onde pessoa alguma estava assistindo, filmando, que pudesse divulgar esses feitos de Davi. Sabe o que isso quer dizer? Que esse é um tempo especial para mim e para você, dentro das nossas casas, aonde ninguém está vendo, aonde ninguém pode ver, mas aonde eu e você podemos, através da nossa boca e do nosso joelho, poder também matar o leão e o urso através das nossas orações. O segredo de Davi era a intimidade que ele conseguiu através desses feitos em um lugar secreto com o Senhor. E o Senhor deu essa habilidade, deu essa força, deu essas estratégias para que ele pudesse vencer cada inimigo. Então Davi passou por um estágio, derrotando outros gigantes, até o feito aonde foi na presença de muitas pessoas. Esse é o tempo para que eu e você possamos nos tornar homens e mulheres de oração, profundos em Deus. Homens e mulheres que, quando se prostram diante do Senhor para abrir a sua boca, o inferno treme. O inferno sabe que vai ser um bombardeio para o lado deles. Esse é o tempo para eu e você crescermos nisso, mostrarmos algo diferente. Não para que pessoas vejam, não para que pessoas saibam, mas para que o mundo espiritual seja tocado e haja uma reversão em tudo isso que está acontecendo. Eu creio e profetizo de que sobre o Brasil
E você pode fazer parte disso através da sua boca, através do seu decreto, através da autoridade que o Senhor te dá. Que através da sua boca você pode decretar comigo nessa noite que o Brasil vai ser a nação menos atacada, menos afligida por tudo isso que está acontecendo. E a tua casa, como já foi profetizado, e eu continuo a reforçar isso em Deus, que a tua casa não vai ser tocada, nenhum dos teus amigos, dos teus conhecidos. Amém. Mas cabe a você se juntar a esse decreto e disseminar isso nos ares dessa cidade, do teu bairro, da tua casa, mudando toda a atmosfera. Declare, abra a tua boca e declare, saiba disso. Mas uma das coisas que me toca em toda essa passagem é que Davi, ele vai colocar a armadura do rei, e a armadura não cabe em Davi, fica desajustada, ele também não tem habilidade para usar aquela armadura. E se a gente for olhar dentro das escrituras, a estatura de Saul era muito diferente da de Davi. Saul era um homem muito mais alto que Davi. E o interessante é que Davi olha para ele e fala, olha, deixa de lado isso aqui, eu vou como eu sou. Eu vou com o meu cajado, com a minha funda e as pedras. E isso tem mais um ensinamento. O Senhor busca em cada um dos seus filhos autenticidade. Porque o Senhor deu a cada um de vocês uma identidade. Temos uma única similaridade de sermos filhos e guerreiros. Guerreiros no Senhor. Guerreiros nele, capacitados. E o porquê da união da igreja tão importante nesse momento? Porque somente unidos, somente decretando nos ares, nós somos um. A união nos faz sermos um no Senhor. E é por isso que há uma grande necessidade de um posicionamento meu e seu nesse momento. De declararmos sem medo, de declararmos sem receio, de que o Brasil será a nação menos atingida, amém, menos afligida. Declare, meu irmão. Ore, interceda, guerreie, porque isso não é apenas natural. Entenda isso definitivamente. Há algo no mundo espiritual que precisa de uma medida grande de oração intercessória e de decretos do Filho. E essa casa já ouviu do Senhor que é uma casa de decretos. Apesar de não sermos um número gigante de pessoas, mas há autoridade nos nossos lábios. E nós precisamos, é o momento em que o Brasil necessita disso, de declararmos essa verdade nos ares. Amém? Diante dessa declaração de Davi, da autenticidade, da identidade dele, de saber quem ele era em Deus, ele não necessitava da armadura e de nada que era daquele rei medroso, naquele momento medroso. E Davi, a palavra de Deus diz que ele corre em direção ao Golias. E isso me toca demais, irmãos, porque são dias em que nós vemos homens e mulheres de Deus correndo em várias outras direções. A gente olha para as redes sociais, a gente vê nesse momento em que para a humanidade é um caos, é um grande momento de dificuldade, a gente vê grandes líderes se engarfinhando e brigando por coisas que não vão trazer benefício algum para a igreja de Cristo sobre a terra, e nem para quem não é da igreja de Cristo, expondo um ministério à vida do outro. É tudo que o inimigo quer. Então que não sejamos eu e você também a compartilharmos e nem darmos ibope, para esse tipo de informação. É um tempo, na verdade, irmãos, de buscarmos aquilo que verdadeiramente vai trazer benefício para esse momento, aquilo que vai trazer estratégias de oração para esse momento, estratégias de consolo para muitas casas e muitas vidas. E está na minha mão e na sua mão fazermos isso. Então não sejamos nós ibope, para esse tipo de informação. E o final dessa história, meus irmãos, todos nós já conhecemos.
é um gigante de cabeça cortada, é um gigante derrotado, caído. E se a gente for examinar as Escrituras, muitos outros gigantes caíram diante dos filhos de Deus. E eu tenho para comigo que esse vírus instaurado aí é mais um gigante. Agora cabe a mim e a você a desembainhar as nossas espadas, nos levantarmos como guerreiros do Senhor e cortarmos a cabeça desse gigante. É isso que eu vim fazer aqui nessa noite. Te convidar, como homem e mulher do Senhor, como filhos, como guerreiros, como jovens, aquele que estiver me ouvindo nesse momento, para abrir a tua boca e para destronarmos esse principado, esse demônio que se instaurou, para falar mais abertamente, mais claramente com você, que se instaurou através de toda essa situação, que tem promovido toda essa situação. Muita gente esperava uma terceira guerra, muita gente esperava um bombardeio, mas talvez isso cause mais danos, venha causar mais danos e maiores impactos. Mas na mão da igreja, na mão dos filhos, está a solução para tudo isso. E eu tenho mais para te dizer. Quando Davi mata Golias, corta a cabeça dele, algo se instaura no meio de todo o exército de Israel. Algo acontece. E há brados de adoração, de louvor, de glórias ao Senhor. Davi é aclamado em meio a tudo aquilo. E o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que é um tempo de avivamento pela frente. Há um tempo que está aguardando para se cumprir sobre essa nação. E eu quero profetizar também nesse momento sobre a nação, sobre o Brasil, sobre a tua vida e a tua casa. Que nós viveremos sim um tempo de avivamento como nunca antes. Amém. Que vai exceder todos os livros, todos os testemunhos do passado. Não para que nós sejamos mais, mas porque isso é uma promessa do Senhor. E eu creio nisso profundamente. E o meu incentivo para você nesses dias continua sendo o de algumas ministrações atrás. Busque ao Espírito de Deus como nunca antes. Busque a presença de Deus, porque uma onda do Senhor está vindo. Amém. Mas para que eu e você possamos surfar na crista dessa onda, viver um grande avivamento e vermos coisas que os nossos avós, os nossos antepassados já diziam que ia acontecer. Cabe a mim e a você estarmos posicionados para não viver o que muitos também viveram no passado, de grandes avivamentos escoar pelas mãos deles e eles não saberem o que fazer com tudo que o Senhor havia dado. Que seja esse o tempo de nós, aqui do MAC, e todas as igrejas, as pessoas que estão ouvindo essa palavra, possam se levantar em Deus e declarar que nós viveremos. Esse é o tempo. Amém. Também de um grande derramar Amém. de Deus. Amém. Um grande derramar de Deus. E eu te convido nesse momento a se colocar diante do Senhor, a fechar os teus olhos aí na tua casa, para clamar ao Senhor nesse momento, colocar toda essa situação, cortando a cabeça desse gigante e estabelecendo um tempo de vida, um tempo de manifestação do Espírito de Deus. Porque, meu irmão, foi para isso que eu e você fomos chamados. Para isso que eu e você fomos chamados. As pessoas que vêm nos cultos, principalmente agora nas sextas-feiras, têm me ouvido dizer constantemente: você não foi chamado para ficar num banco apenas. Você não foi chamado para apenas ouvir palavras. Você foi chamado para fazer parte da história da igreja. Você foi chamado para ser filho, e um filho ativo no Senhor. Um filho que faz a diferença por onde for. Um filho que faz a diferença mesmo ali no recinto, no escondido do teu quarto. Mas que a tua boca pode alcançar o mundo todo. Alcançar o céu e também bombardear o inferno. Cabe a mim e a você, nesse momento, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, para abrirmos os nossos lábios e decretar a queda desse gigante e clamar aos céus para que esse tempo de avivamento venha sobre a terra, Amém. Cumprindo a palavra de muitos outros profetas que Deus já levantou para declarar isso sobre essa nação. E eu declaro que o Brasil viverá cada uma dessas palavras. O
O Brasil é celeiro e continuará sendo celeiro de missionários, de profetas, de homens e mulheres que abalarão a terra na manifestação do poder do Espírito de Deus. Junte-se a mim nesse momento de oração. Amém? Feche os seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco agora, Senhor, diante da Tua presença, em conjunto, Pai, em unidade, Pai, com os meus irmãos que estão nos assistindo e com os nossos irmãos que estão aqui, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por estar vivo e viver, ó Deus, nesse tempo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença e a presença de cada anjo, Pai, que está neste lugar. Pai de amor, no nome de Jesus. E eu me levanto nesse momento, Pai, juntamente com os meus irmãos, para declarar, Senhor, para proferir nos ares, Pai, o tempo do fim, Senhor, de toda a manifestação, Senhor, desse vírus, amém. Pai, de tudo que atua através desse vírus, Pai, de todo o medo instaurado, de toda a boca maldita que se levanta para dizer, ó Deus, dos impactos que isso vão trazer, que será o caos. Pai, nós declaramos, Pai, cortado e manietado agora, em nome de Jesus, toda a palavra, Senhor, toda a boca que se abre, ó Deus, para declarar, Senhor, um tempo, ó Deus, de desgraça nos ares. Pai, nós como filhos do Senhor, Pai, como homens e mulheres, nós nos levantamos, ó Deus, agora, Senhor, para cortar, Senhor, em nome de Jesus, amém, a cabeça, Senhor, de todo gigante, Senhor, amém, que vem, ó Deus, trazer medo, trazer, Senhor, palavras, ó Deus, nos ouvidos, de que não adianta, de que será o fim, de que tudo está perdido. Pai, no nome de Jesus, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, o tempo do fim. Pai, nós como os filhos do Senhor, Pai, nós preparamos a nossa funda, Senhor, com a Tua pedra, Pai, no nome de Jesus, para acertarmos, ó Deus, na cabeça desse gigante, Pai, e em seguida cortarmos o Teu pescoço. Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos nessa noite para declarar o tempo do fim e declarar que o Brasil será a nação menos atingida por esse vírus, menos afligida por esse vírus. Nós declaramos que o Brasil, diferentemente de todas as outras nações, sairá o quanto antes de todo esse caos momentâneo instaurado. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos agora, em nome de Jesus, que também sobre a nação brasileira haverá um grande avivamento. Amém. Nós reforçamos, nós reivindicamos essa palavra que já está nos ares dessa nação. Pai, no nome de Jesus, um tempo de avivamento. Nós clamamos, Senhor, a Ti, Deus, que os céus sejam abertos e o Teu Espírito, ó Pai, venha cair, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, sobre essa nação, que a Tua igreja seja tocada, Pai, que os Teus filhos e filhas, Pai, com o coração, Pai, voltado para o Senhor, sejam tocados, que cada casa, Senhor, seja visitada pelo Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada vida que está ouvindo essa palavra, sobre cada casa representada. Pai, eu quero declarar, Pai, que na vida dos meus irmãos, no coração deles, há palavras de vida, amém, palavras de conforto, palavras que vão tranquilizar, Pai, as outras pessoas, os outros irmãos. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito, ó Deus, venha impermear cada coração, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Porque foi isso que Davi teve naquele momento. Davi não ouviu a palavra que vinha da boca daquele gigante, mas ouviu, Pai, aquilo que vinha dos céus, aquilo que já estava no teu coração. E é o que eu te peço, Senhor, nesses dias, traz, Pai, para cada um dos meus irmãos, intimidade, traz, ó Deus, nos ouvidos deles, Pai, em nome de Jesus, sensibilidade para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua verdade, no nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção esteja estabelecida sobre cada casa, cada lar, cada um dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida.
Eu sei que já é um tempo, né? Eu sei que muito em breve nós estaremos juntos. Um meio de você também estar cultuando ao Senhor, a gente sabe que é através dos dízimos, das ofertas. Eu sei que isso já foi divulgado, já foi falado. Sabe, irmãos, é um meio também da tua vida ser blindada em muitas áreas. Eu não quero aqui ser apelativo de forma alguma, né? E eu sei que essa casa já ensinou e continua ensinando muito bem as nossas vidas acerca do poder que há por trás de sermos dizimistas e ofertantes. Assim seja com a tua vida. Eu sei que tem a conta da igreja, eu sei que já foi divulgado lá o pastor Roberto. Então faça a sua parte. Continue a cultuar ao Senhor também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Consagre ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas e viva o melhor do Senhor nesses dias. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Domingo às 19 horas, novamente nós estaremos aqui. Nós já tivemos, por parte de um decreto da Presidência da República, de podermos cultuar ao Senhor presencialmente, das igrejas serem abertas, mas nós, com os líderes dessa casa, nós decidimos que esse final de semana nós ainda vamos ter os cultos online, por uma questão de prudência ainda, e também para não gerarmos nenhum tipo de polêmica. Como ainda estamos nesse período da peça, o Senhor diz para os filhos naquele período, para o povo de Deus ali no Egito: entrem nas suas casas, fechem as suas portas e celebrem lá dentro, enquanto o espírito de morte passa, a praga passa. E assim nós estamos, escondidinhos dentro das nossas casas, orando, clamando, como o profeta André agora já ministrou. É um tempo desse mover do Senhor, de você interceder pelo Brasil, pela nossa cidade, pelas nações da terra. Então fique aí, quietinho dentro de casa, principalmente você que está dentro do grupo de risco. Nós cremos, oramos, mas também vamos nos precaver naturalmente. Você que pode sair para trabalhar, vá trabalhar, vá ganhar o sustento da sua família, crendo que é o Senhor que provê, que não vai faltar nada sobre a sua vida. Amém, querido? Tenha um final de semana abençoado, tenha uma noite abençoada, durma na paz do Senhor, crendo que quem cuida de você e dos teus é o Senhor, que quem cuida das nações é o nosso Deus. Então descanse na paz do Senhor. E como tanto falamos aqui essa noite, seja um agente de esperança, seja um agente de paz, seja um pacificador, seja um agente do amor do Senhor. Amém? Tenha uma palavra de vida para as pessoas que estão ao teu redor, em nome de Jesus. Agora compartilhe esse culto, comente no vídeo, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, do Ministério Apostólico Adventista, e Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe.